Hoje quero falar com vocês sobre uma técnica capaz de resolver toda e qualquer patologia, seja ela enxaqueca, gastrite, fibromialgia, ansiedade, depressão e muito mais. Ficou interessado? Então fica comigo até o final do vídeo. Sou a doutora Liane e essa técnica que eu estou falando é a microfisioterapia. É uma técnica ainda pouco conhecida, mas os seus resultados são surpreendentes. A melhora acontece logo na primeira sessão. A sua origem foi na França na década de 80. Seus criadores, Daniel Grosjean e Patrice Benini, eles estavam lá naturalmente atendendo seus pacientes, usando as técnicas que eles conheciam, um osteopata e o outro fisioterapeuta. Seus pacientes melhoravam, recebiam alta. No entanto, alguma coisa chamou a atenção deles. Passado algum tempo, alguns desses pacientes retornavam apresentando as mesmas queixas. Isso já aconteceu com você? Já fez uso de alguma técnica, alguma terapia, seja manual ou medicamentosa? Teve seus sintomas melhorados? Você ficou ótimo e depois de algum tempo, como que do nada seus sintomas voltaram tudo outra vez? Isso te deixou chateado, angustiado? Ficou pensando, por que isso acontece comigo? Por que algumas pessoas melhoram e eu não melhoro? Ficou intrigado? Então, esses dois franceses, eles também ficaram intrigados. Ficaram pensando, se alguns pacientes melhoram e essa melhora é permanente e outros pacientes retornam apresentando as mesmas queixas, só pode ter alguma coisa além dos sintomas. E aí eles iniciaram suas pesquisas. Durante mais de 20 anos, eles avaliaram milhares de pacientes, acompanharam a evolução dos sintomas e eles comprovaram essa técnica, a microfisioterapia. Eles perceberam que quando passamos por eventos, por trauma, seja físico, emocional, tóxico ou químico, e o cérebro não consegue processar adequadamente, o nosso corpo ele vai manter registros dessas informações. Então, quando acontece o trauma, que não é devidamente processado, ele vai gerar uma restrição no corpo, um local com tensão. E, consequentemente, vai haver um enfraquecimento celular de algum órgão relacionado e, posteriormente, vai apresentar sintomas e doenças. Como a mente e o cérebro e o corpo estão interligados, e o cérebro registra tudo o que acontece, tudo na vida que nos acontece, seja de bom, seja de ruim, o cérebro ele vai registrando tudo. Então é como se o cérebro não comportasse todas essas informações, e aí o corpo vai servir como se fosse um HD externo para manter esses registros. Quando estamos no ventre materno, nosso cérebro já registra informações do ambiente. Então vamos imaginar que uma futura mamãe passa por uma situação de estresse, de uma violência física ou emocional, uma situação de abandono, de separação. Essa criança vai absorver todas essas informações. Ou então vamos imaginar que o pai dessa criança passou por uma situação de desemprego e aí passa por uma emoção muito forte de medo. Medo da escassez, medo de passar fome, medo de não arrumar outro emprego. E essas informações a criança vai absorvendo. Depois, com 2 ou 3 anos, acontece algo na família, passa por uma perda, né, de um ente querido, toda a família passa por um estresse, por um sofrimento, e essa criança
dependendo da sua percepção, vai absorvendo e registrando. Depois, com 8 ou 10 anos, a família muda de cidade, a criança precisa mudar de escola e ela vai sentir então um sentimento de separação em relação aos colegas da antiga escola, como também pode experimentar um sentimento de rejeição, de medo em relação à nova escola. Esses registros, dependendo da percepção da emoção, eles são registrados em determinados tecidos do nosso corpo. É como se tivéssemos gavetinhas para arquivar essas informações. Então, vamos imaginar que temos uma gavetinha para o medo, uma gavetinha para o abandono, uma gavetinha para a separação e uma gavetinha para o abuso e assim por diante. Cada emoção, cada sentimento arquivado na sua referida gavetinha. Essa criança, depois com 18 ou 20 anos, passa por uma experiência amorosa e por alguma razão acontece aí um evento de separação. Vai de novo sofrer uma emoção e dependendo também da percepção desse sentimento, vai sendo arquivado na referida gavetinha. Depois, hoje, por exemplo, esse mesmo indivíduo está com 25 ou 30 anos e aí passa por uma experiência, uma situação de desemprego. Por alguma razão, acabou perdendo emprego e aí vem todo aquele sentimento de medo da escassez, medo de passar fome, medo de não arrumar outro emprego. E essa gavetinha que já estava quase cheia, né, dessa emoção, com esse evento acaba de encher e extravasa. Quando acontece isso, esse extravasamento, é a hora que vai aparecer os sintomas. Então você consegue perceber que essa dor, essa patologia que você está sofrendo hoje pode estar relacionado com algum conflito, alguma situação, algum trauma que você passou na sua vida quando tinha 10 anos de idade, na fase da adolescência, ou de repente há 2 anos atrás, ou há 6 meses. Com a microfisioterapia, nós temos mapas corporais. Com o auxílio desses e a investigação palpatória, nós conseguimos identificar esses pontos de restrições, esses registros, essas informações de traumas. É uma técnica muito tranquila, são toques muito leves, sutis, são tão leves, 5 gramas, isso é o equivalente ao peso de um cartão postal. E pode ser, inclusive, realizado por cima da roupa. Conseguimos identificar os pontos. Conseguimos, inclusive, datar, dizer exatamente em que idade, há quantos anos atrás, e associar a que tipo de emoção está relacionado esse ou aquele conflito e também qual o órgão que foi afetado com esse registro. E aí você deve estar pensando, de que me adianta eu saber hoje que a minha dor que eu sinto tem relação com o evento que eu passei lá com 10 anos de idade. Na verdade, apesar de ser incrível, com um processo tão simples, sem uso de medicamentos, sem técnicas que vai te provocar dor, nada, só com toques leves, suaves, conseguimos identificar. Isso é incrível, mas na verdade isso não é mesmo mais importante, porque mais importante do que isso, mais incrível do que isso, é que nesse momento, quando conseguimos identificar os pontos, com a técnica adequada, conseguimos dar um estímulo para o corpo processar essa informação. É como se trouxéssemos lá do subconsciente para o consciente a informação desse conflito.
O organismo revive esse trauma, essa situação, só que agora numa condição de conseguir processar adequadamente. Quando isso acontece, é como se tirássemos do corpo essa informação que é a causa primária dos sintomas. Então, é como se esvaziássemos a gavetinha. O organismo entra num processo de autocura, de reestabelecimento dessa energia vital. Então, essa técnica ela é indicada para tratar todos os sintomas, todas as patologias, porque não tratamos os sintomas, nós tratamos a causa dos sintomas, o fator primário da patologia que é tratado. Indicado para todas as idades, desde bebê, recém-nascido, até a idade que você tiver, e indicado também para gestante, não tem nenhuma contraindicação, pode fazer em qualquer fase da gestação. Inclusive, é muito bom porque no mesmo instante que tratamos a mãe, também tratamos o bebê. É bem interessante. E eu costumo indicar para os meus pacientes para fazer uso dessa técnica de forma preventiva. Fez uma, duas, porque dependendo da avaliação, vai precisar no máximo 4 sessões. Então, fez o tratamento, resolveu a patologia, eu indico para que voltem a cada 6 meses, uma vez por ano, para manter essa energia vital no equilíbrio, uma vez que nós estamos expostos no dia a dia a conflitos, a traumas. Então, manter a energia no equilíbrio pode ser bem interessante. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de dar seu like. Se você conhece alguém que se beneficiaria com esse conteúdo, compartilha. Quanto mais você compartilhar, melhor nós estaremos ajudando mais pessoas. Se você ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, coloca nos comentários. Coloca para mim qual é a patologia que você está passando hoje, quais as técnicas você já fez uso, o que é que já deu resultado, o que foi que não deu resultado. Eu vou ter maior prazer, maior alegria de responder para você, tá? Me segue, grande abraço e até o próximo vídeo.